Olá, bem-vindo ao Direito Debate. Hoje nós recebemos o advogado e professor de processo do trabalho, Fagner Sandes. Ao longo da semana, ele esteve no Saber Direito Aula ministrando o curso Ação Rescisória. As aulas abordaram a questão da competência, legitimidade, hipóteses de admissibilidade, procedimento e decisão e recurso. Professor Fagner Sandes, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Chamar a ação rescisória de uma sentença nula estaria correto ou não? Pois é, William. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui. Na verdade, o que acontece? Normalmente a doutrina, ela ou fala que é rescisão da decisão ou anulação da decisão. Com efeito, eu acho que, no meu sentir, esse debate doutrinário, ele era muito profícuo na vigência do Código de Processo Civil de 1939. Por quê? Nós tínhamos o artigo 798, que falava de sentença nula. Porém, com o advento do Código de Processo Civil de 1973, não há mais dúvidas no que diz respeito à rescindibilidade de uma decisão judicial transitada em julgado. Qual a diferença basilar? Doutrinariamente, e isso é majoritário, embora haja uma certa controvérsia, a ação rescisória, segundo aqueles que assim defendem, ela tem sua origem na querela nullitate, lá do direito romano, onde se buscava a mera declaração de nulidade de uma decisão judicial. Porém, o sistema processual hoje vigente, nós estamos aqui a dizer de uma hipótese onde eu vou ter uma decisão judicial transitada em julgado, e aquela decisão judicial, obviamente, não comporta mais recurso, por isso trânsito em julgado, quando verificada qualquer uma das hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil, a minha pretensão na ação rescisória vai ser não a declaração de nulidade daquela decisão, mas sim a sua rescisão. O que significa dizer, literalmente, de acordo com o sistema vigente, que nós temos o objetivo de desconstituir um ato que até aquele momento é eficaz e válido. Enquanto que é diferente quando eu pronuncio a declaração ou decretação de uma nulidade. Porque, na verdade, eu vou decretar ou vou declarar aquilo que não existe, ou que, na verdade, não produz efeito. Diferente de uma decisão judicial transitada em julgado, porque ela está produzindo efeitos no mundo jurídico. E até que haja o corte rescisório, eu não posso presumir que ela não tem presunção de validade dentro do arcabouço jurídico brasileiro. Então, a nomenclatura mais adequada, e isso de acordo com o nosso Código de Processo Civil, é rescisão, e não anulação da coisa julgada. Ela cabe em qualquer situação ou existem momentos específicos em que ela não se encaixaria bem? Na verdade, se a gente partir do pressuposto de que só sentenças de mérito ou acórdãos de mérito transitados em julgado que são passíveis de ação rescisória, nós chegaríamos à exclusão, por exemplo, que contra despachos e decisões interlocutórias não seria viável o manejo da ação rescisória. Por outro lado, e aí analisando um viés mais específico do cabimento da ação rescisória, nós temos o artigo 485, que diz taxativamente quais são as hipóteses que a parte pode lançar mão, os legitimados em geral, podem lançar mão da ação rescisória. Quando for a decisão proferida em razão de dolo da parte vencida em detrimento da parte vencedora, aquela parte que age com o intuito de malefício da parte adversa, quando a sentença estiver baseada em prova falsa, quando for proferida com violação à coisa julgada. Então, em resumo, eu não posso utilizar a ação rescisória quando me aprouver. Na verdade, eu tenho que verificar uma hipótese de admissibilidade dentro do texto do Código de Processo Civil, para aí sim fundamentar a minha ação rescisória e ter possivelmente o êxito naquela ação, rescindindo a decisão que transitou em julgado. E via de regra, há uma certa confusão nos estudantes de direito de uma forma geral, que alguns confundem a ação rescisória com recurso. E, na verdade, são institutos que têm finalidades totalmente diferentes. Porque o recurso, ele é utilizado dentro, se assim eu posso dizer, entre aspas, dentro da mesma relação processual. Eu impeço, portanto, com a interposição de recurso, o trânsito em julgado. E como pressuposto da ação rescisória o trânsito em julgado, eu não posso dar a ela a mesma natureza de um recurso.
Então, a ação rescisória ela é tida, né, e aí é de grande valia perceber exatamente essa essência da ação rescisória, como meio autônomo de impugnação e que tem todo um procedimento de uma ação, de uma típica ação. Por exemplo, tem a citação do réu, tem a contestação do réu, tem a instrução processual, quando for o caso, tem razões finais, e aí procede-se o julgamento. Diversamente ao recurso, onde o recurso, quando eu tenho o cabimento do mesmo, exemplificando, uma sentença proferida pelo juiz do trabalho que julga procedente o pedido do autor. O réu, para evitar que aquela decisão transite em julgado e já tem que passar para a fase subsequente, que é o cumprimento daquela decisão, ele pode manejar o recurso cabível, que no caso é o recurso ordinário, exatamente para prolongar a discussão de mérito, evitando assim o trânsito em julgado. Então, esta confusão, né, que diuturnamente a gente percebe, ela tem que ser de uma forma rechaçada, haja vista que são institutos com ideias diferentes, com pressupostos diferentes, com admissibilidade diferente, e ademais, né, eu não poderia entender a ação rescisória como um recurso, haja vista que o pressuposto da ação rescisória, além de sentença de mérito, é trânsito em julgado. Se o recurso tem por fito evitar o trânsito em julgado, eu não posso entendê-la, né, como natureza de recurso. Ela pede uma mudança do juiz? Tem que ser passada para um outro magistrado? Não necessariamente. Olha, regra geral, né, aí a gente analisa um pouco o plano da competência para julgamento da ação rescisória. E nós não temos, e isso é um critério absoluto, não se discute, competência para os juízes do trabalho, juízes de primeira instância, julgarem ações rescisórias. Essas ações elas são julgadas originariamente pelos tribunais. Ou é pelo Tribunal Regional do Trabalho, ou é pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, nesse contexto, se eu tenho uma decisão transitória julgada da vara do trabalho, proferida pela vara do trabalho, quem vai julgar a ação rescisória, em face daquela decisão, é o Tribunal Regional do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho pode vir a julgar também uma ação rescisória em face das suas próprias decisões. Por exemplo, foi interposto um recurso ordinário, conhecido o recurso ordinário pelo TRT e se adentrou ao mérito do mesmo, negando ou dando provimento. Naquela circunstância, pode-se verificar alguma das hipóteses de cabimento da ação rescisória. E aí a competência para julgar será do próprio Tribunal Regional do Trabalho. Regra geral, os regimentos internos dos Tribunais Regionais do Trabalho dizem que ou vai ter competência o pleno, né, ou as sessões. Aí depende do regimento interno. Mas aí depende muito de quem está julgando, né? Se for o juiz, TRT. Se for o TRT, a última decisão de mérito, o próprio TRT. Se a decisão meritória é do TST, a competência será do TST, ou pela sessão de dissídios coletivos, né, ou pela sessão de dissídios individuais. É uma ação muito comum? É uma ação muito técnica. É uma ação muito técnica e, na verdade, eu não digo assim que a sua utilização seja muito comum. Embora nós tenhamos várias súmulas, diversas OJs, né, do Tribunal Superior do Trabalho sobre a ação rescisória, eu acredito que o manejo dela tem que ser visto com uma certa cautela por aquele que pretende lançar mão da mesma. Primeiro porque a CLT, ela impõe, diferentemente do CPC, ela impõe um depósito prévio de 20% sobre o valor da causa. É um depósito considerável. Né? Durante o curso eu até expliquei que há uma ação direta de inconstitucionalidade impugnando... Que já visa a sua banalização? Exatamente. Esse é o sentido do artigo 836, é impedir que eu utilize a ação rescisória de uma forma meramente procrastinatória. Por quê? Quando eu tenho uma multa, porque a essência desse depósito é reversão em favor do réu se a ação for declarada inadmissível ou julgada improcedente por unanimidade de votos. Então o autor vai pensar duas vezes se há juízo ou não a ação rescisória, porque ele sabe se perder ou se a ação for declarada inadmissível, aquele depósito de 20% ele vai ser entregue ao réu. Então, o contexto da ação que tramita no Supremo Tribunal Federal está fundamentado na questão do acesso à justiça, do devido processo legal, porque uma multa nesse patamar, ela de fato, de uma forma bem reflexa, acaba interferindo, ouso dizer até direta, interfere no acesso à justiça. Porque vamos imaginar que o juiz tenha proferido uma decisão condenatória de R$500 mil.
O sujeito, para ajuizar a ação rescisória, ele vai ter que depositar 20% de 50 mil reais. Ele tem que depositar 100 mil reais para poder ajuizar a ação rescisória. Então, nós não pensaríamos duas vezes? Então, a ideia da CLT, com a redação que foi dada pela Lei 11.495 de 2007, é desestimular para não banalizar o Instituto da Ação Rescisória. Muito bem. Doutor Fagner, vou lhe pedir só um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com o Saber Direito Debate. Saber Direito Debate está de volta, hoje tendo o prazer de receber o Dr. Fagner Sandes. Dr. Fagner, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente dessa sua experiência trabalhando na área jornalística, trabalhando em jornal. Como é que funciona isso? Na verdade, eu não tenho nem essa pretensão, né? Eu acho que tem que ter muita habilidade técnica para atuar no segmento de vocês. Na verdade, o que eu fiz, né, e raramente ainda faço, é escrever colunas para jornais, artigos, né? Dentro dos domínios do direito do trabalho, do direito processual do trabalho. Havia uma coluna num jornal, né, de um município do Rio de Janeiro chamada Falando de Direitos, certo, onde eu expunha, né, alguns direitos dos trabalhadores e tudo mais, mas despretensiosamente eu não sou jornalista de forma nenhuma. Mas com certeza prestava um grande serviço. Os leitores formulavam perguntas... Era nesse sentido? Não, na verdade era só uma articulação de um certo ensaio que era publicado, né, para as pessoas terem pelo menos ciência dos direitos, né, voltado para questões práticas do dia a dia. Exatamente, mesmo. Questão, por exemplo, versando sobre a gestante, empregada doméstica, garantias de emprego de dirigentes sindicais, aviso prévio proporcional, questões que no dia a dia, né, as pessoas têm dúvidas no que diz respeito à exigibilidade do direito, até porque não entendem como aplicar aquele direito. Então, essa é a minha experiência, né, na seara jornalística, nada muito extravagante. Era impresso? Era impresso, é impresso. Também fiz algumas participações, né, na Folha Dirigida, que é um jornal envolvendo concurso público, né, prestando entrevistas, escrevendo matérias, questões para concurso público. Esse segmento, né, que, na verdade, é muito corriqueiro nos domínios do concurso público. Sim, o senhor leciona para cursinho também? Leciono para cursos preparatórios, né, para concurso público de nível médio ou nível superior, para cursos preparatórios de OAB. Eu sou professor universitário e também ministro aulas em cursos de pós-graduação. Tudo presencial? Presencial e online, né? Também trabalhamos muito com online e o online ele acaba que... Vem crescendo muito, né? Vem crescendo muito. Dizem alguns que é possível que o online venha substituir, né, um dia o curso presencial. O que o senhor acha? Trabalha paralelamente? Ou... Olha, eu acredito, sendo muito honesto, que é impossível se terminar com os cursos presenciais. Eu, particularmente, sou muito fã dos cursos online. Adoro, diga-se de passagem. Democratiza. Democratiza. Mas, em compensação, você perde o calor, né, aquele corpo presente, aquela dúvida, você olhar diretamente para o aluno e perceber que ele não está entendendo, e você voltar àquela explicação, dar uma nova roupagem àquela dinâmica de aula, para que ele consiga perceber bem. Então, eu acho que esse tipo de sentido, né, nos falta no âmbito dos cursos online. Claro, dá para atuar paralelamente? Sim, mas eu acredito que o curso online ele não pode ser apenas o principal fator, né, de distribuição e de transmissão de conhecimento. Eu acho que se o aluno puder agregar o online com o presencial, eu não tenho dúvida nenhuma, né, que ele vai obter êxito muito mais rápido daquilo que ele imagina. O senhor trabalha muito esse lado de ator? A sala de aula é meio palco? Às vezes sim, às vezes não, né? Depende muito do curso que nós estamos atuando e a carreira propriamente dita. Às vezes a aula tem que ser muito técnica. E, infelizmente, ela tem que ser muito técnica e a gente tem que manter um certo nível na pronúncia. Eu não posso, por exemplo, fazer trocadilho com palavras. Já numa turma de nível médio, nós utilizamos, por exemplo, palavras substitutivas, né? Ao invés de, por exemplo, utilizar repristinação, a gente fala de ressuscitação de lei, né? Que é muito mais prático. Assusta menos. Exatamente, para entender. Mas quando é um curso para a OAB, né? Um curso para carreiras jurídicas, como magistratura e assim sucessivamente, a parte técnica ela fica ressaltada, ela tem que sobressaltar os olhos. Porque senão a gente acaba perdendo a própria dinâmica daquilo que é cobrado em prova. Porque o examinador, ele não vai pedir de um bacharel em Direito que está para prestar a prova da OAB, ou até mesmo, né, concurso para magistratura,
trocando palavras. Ele vai utilizar terminologia técnica. Então, seria, na verdade, muita displicência da minha parte se eu não utilizasse a boa técnica numa aula, né, para incrementar e melhorar cada vez mais o raciocínio jurídico daquele que vai prestar o concurso. Você se sinta muita vontade para responder ou não a pergunta que eu lhe farei. O senhor acha que o exame da ordem, ele tem o tom certo? Eu lhe pergunto pela quantidade de alunos que às vezes são reprovados, existe uma grande polêmica em cima disso, né? Olha, eu honestamente entendo que não. Eu acho que o exame ele tem que existir, porque nós temos que, na verdade, pelo menos ter uma base de conhecimento dos profissionais que querem adentrar no mercado do trabalho. Mas eu acredito que a forma, né, pela qual é aplicado o exame da ordem, ele desagrada um pouco a razoabilidade. Digo por quê? Eu acredito, por exemplo, que seria muito mais viável um exame de ordem onde o candidato ele viesse a optar por uma única disciplina. Ele fizesse apenas uma fase única daquela disciplina que ele optou por fazer. Certo. Por que eu digo isso? O provão, ele não está efetivamente aferindo conhecimento. Eu tenho muitos alunos bons, diga-se de passagem, muito bons, que não conseguem passar na primeira fase, por 2, 3 questões, ou às vezes até por um pouco mais. Não que não conheçam ele, conhecem, e a gente sente isso. O feeling dele em sala de aula, né, e pós-aula, fora da sala de aula, me habilita, né, com propriedade a dizer isso. Mas por uma questão de nervosismo, de ansiedade no momento, né, de responder as questões, isso atrapalha. E ele não consegue exteriorizar aquilo que efetivamente ele sabe. Isso prejudica o exercício daquele que já está apto a exercer a profissão. Então, acredito que a melhor forma de nivelar seria o indivíduo optar por aquilo que ele pretende efetivamente exercer. Claro. Porque, na pior das hipóteses, sejamos muito honestos, o mercado ele acaba excluindo aquele que efetivamente não tem condições de exercer a atividade. Né? Então, eu acho que o exame da ordem, da forma como ele é aplicado, ele, na verdade, não mede conhecimento. Pelo contrário, ele acaba excluindo do mercado de trabalho aqueles que têm aptidão para trabalhar nas áreas que desejam trabalhar. Perfeito, doutor Fagner. Novamente, nós vamos fazer uma breve pausa e daqui a pouquinho voltamos com a terceira e última parte do Saber Direito Debate de hoje. Saber Direito Debate de hoje recebe o professor Fagner Sandes. O senhor tem 2 livros publicados, não é? Eu gostaria de começar pelos seus. Na verdade, eu tive um livro publicado em 2012 que foi resultado da minha dissertação de mestrado. Eu fiz um mestrado na linha de pesquisa Estado, Cidadania e Constituição e escrevi sobre o mandado de injunção. O nome da obra é O Imediatismo da Cidadania, Análise do Mandado de Injunção, certo, publicado pela editora Multifoco no ano de 2012. É um livro que eu faço uma análise histórica da evolução, né, do conceito de cidadania do Brasil, colocando em foco o próprio histórico constitucionalismo brasileiro, partindo da Constituição de 1824 até a Constituição Democrática, né, a Constituição Cidadã de 1888. Depois adentro um pouco, né, nas questões envolvendo o mandado de injunção e aprecio diversos julgamentos do Supremo Tribunal Federal sobre o mandado de injunção, né, para convencer o leitor de que o mandado de injunção tem, atualmente, dentro da moderna jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a eficácia que demandava o Constituinte quando fez a sua inserção no texto constitucional de 88. Eu tenho outro livro seu também aqui com a gente hoje, Direito Processual do Trabalho Positivo, Teorias e Questões. Esse é o mais recente, né? Esse foi lançado agora em maio de 2014 pela editora Luminus. E esse livro, assim, é um livro que eu tive muito cuidado ao escrever, porque o meu objetivo com ele não era fazer um resumo nem um curso de processo, mas atribuir, essencialmente, na sua redação, aquilo que é usualmente utilizado tanto em provas de concurso público, como de OAB, e aquelas questões mais corriqueiras para o profissional da advocacia. Então, é um excelente livro de consulta, tem, inclusive, né, o prefácio do ilustre magistrado, professor e colega Marcelo Moura, que é juiz, né, lá do Tribunal Regional da Primeira Região. E eu acho que é um livro que vai agradar no mercado, porque, sinceramente, não há nada, né, que a gente possa dizer que é similar a este direito processual do trabalho objetivo. Esse resumo aqui no final da página chama para uma leitura mais preguiçosa, não? A tendência é você
Já vem aqui no que está grifado, né? Pois é, mas a ideia é que o próprio sumário estimule a pessoa, né, o leitor, a ir mais a fundo na leitura do livro. Eu fiz um sumário bem detalhista, exatamente para estimular a leitura mais aprofundada da obra, né? Ele é mais voltado para que tipo de estudante, professor? O senhor já falou que ele tem um âmbito, um grande espectro, mas qual o estudante que vai se deliciar mais com esse livro? Aquele que vai fazer concurso público para o Tribunal Regional do Trabalho, para a magistratura e também aqueles que vão fazer o exame da ordem. Eu não tenho dúvida, na verdade, se eu puder te dizer que esse livro tem essencialmente 90% dos assuntos que são cobrados em prova, eu não estarei sendo audacioso, né? Estarei sendo muito simplista até, porque eu tenho uma preocupação muito grande quando eu escrevo algo, de perceber aquilo que efetivamente é tendência e do que realmente é cobrado nas provas. Exatamente para o candidato não ser pego de surpresa pelo examinador. Então, na pior das hipóteses, no exemplo de 10 questões que possam vir abordadas em prova, eu tenho certeza que pelo menos 7 ou 8 ele vai tirar, né, a informação aí da obra. O senhor curte pegar a prova depois e vir indicando, eu falei, essa eu contei, essa está no livro. Na página tal, parágrafo tal. Maravilha. Bom, temos outras publicações que o senhor trouxe para a gente. Ação rescisória no processo do trabalho. Do professor Manuel Antônio Teixeira Filho. É um clássico, William, é um clássico imperdível a leitura. Embora a edição seja de 2005, né, esta quarta edição, é um livro muito denso em conteúdo no que diz respeito à ação rescisória. Eu só faço um alerta para quem for ler, no que diz respeito às mudanças que nós tivemos. Algumas OJs foram convertidas em súmulas, algumas alterações legislativas que nós tivemos, porque o livro é de 2005. Certo. Mas o conteúdo dele é muito bom, é muito bom. Eu sugiro, né, que quem estiver interessado em aprofundar o conhecimento de ação rescisória, compre o livro do professor Manuel Antônio, que é excepcional. Ainda uma leitura fácil aqui? O professor Manuel Antônio não é muito simplista, né? Sei. Ele, de fato, escreve de uma forma bem densa. Ele é inspirado, né, nas suas escritas. Mas vale muito a pena, vale muito a pena. Pois bem. Mais um livro que o senhor separou para a gente? Do professor Francisco Antônio de Oliveira, esse jamais atualizado, né, a quarta edição. Também dá um enfoque extremamente trabalhista à ação rescisória, faz uma análise histórica, utiliza julgados do Tribunal Superior do Trabalho, explicita algumas questões bem específicas da ação rescisória. Acaba que complementa, né, o livro do professor Manuel Antônio, porque já está mais atualizado. Também é um bom livro para aprofundamento na matéria. Também pede uma atualização diária, o estudante dessa área que tem que estar sempre lendo, se atualizando as normas. Sem dúvida. Porque a legislação trabalhista ela tem sofrido alterações, vicissitudes constantes. Em especial, né, eu costumo dizer que não existe direito do trabalho e processo do trabalho sem estudo das súmulas e OJs do Tribunal Superior do Trabalho. Não adianta ler fria e puramente a CLT. A letra fria da CLT não nos ajuda. Claro, vai nos dar as noções básicas, sim, mas para a compreensão enfadonha daqueles institutos, demanda, portanto, leitura de súmulas e OJs e, obviamente, boas obras, né, complementares, caso a leitura não seja suficiente para a compreensão. Uma passeada no site do tribunal é bem-vinda. Todos os dias. Certo. Todos os dias. Aqui nós temos um bem pesado, né, professor? Essa é a CLT organizada dos amigos, né, Leandro Antunes, Letícia Aidar. É a CLT que eu recomendo sempre para os meus alunos de concurso e também de OAB. Por que eu recomendo? Eles tiveram a preocupação não apenas de trazer os dispositivos da CLT, mas embaixo de cada dispositivo da CLT, nós temos referência à legislação pertinente, seja a Constituição, seja o Código Civil, seja o Código de Processo Civil, inclusive citando as súmulas e OJs do Tribunal Superior do Trabalho. Então, no manuseio diário, facilita muito a visualização para a elaboração de peças e até mesmo para o estudo, né, daquele que vai prestar alguma prova. Certo. Também contou com a presença de Isabelle Gravatá e Simone Belfort. Exatamente. Professor Fagner, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Justiça. Foi um prazer enorme recebê-lo no Saber Direito Debate. O prazer foi meu, eu agradeço. Até a próxima. Muito obrigado a você que nos acompanha sempre no programa e até o próximo Saber Direito Debate. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br.
e você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.